dinâmica, dando continuidade ao conteúdo de dinâmica, tá? Na nossa última aula, nós estudamos a primeira lei de Newton. O que dizia a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ela fala dos casos em que eu tenho força resultante igual a zero. Ou seja, é aquele caso em que nenhuma força está atuando no corpo. O que acontece se nenhuma força atua no corpo? Esse corpo, ele pode estar de duas maneiras, certo? Então, ele pode estar, bom, se eu não tiver nenhuma força, e esse corpo pode estar em repouso. Então, se o corpo estiver em repouso e nós tivermos força resultante nula, este corpo vai permanecer em repouso para sempre. Agora, se nós tivermos um corpo com movimento retilíneo uniforme, ou seja, lembrando que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que a velocidade é constante, né? Então, se nós tivermos um corpo com velocidade constante, esse corpo vai permanecer com a velocidade que ele tá para sempre, se nenhuma força atuar, tá? Então, o caso da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ele fala da tendência dos corpos em permanecerem no seu estado, ou de repouso, ou velocidade constante, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver, então, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vem nos dizer, então, o que acontece se alguma força atuar sobre o corpo, tá? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem colocar ali no chat, tá? Que eu tô acompanhando o chat com vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida do que eu tô falando aqui, pode colocar no chat que eu leio e já respondo, certo? Bom, então, segunda lei de Newton, ela fala o que acontece com o corpo se nós tivermos uma força atuando sobre ele. Então, Newton postulou o que nós chamamos também do princípio fundamental da dinâmica, ou lei fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: se nós tivermos uma força resultante atuando num corpo, por exemplo, de massa m, este corpo será acelerado. Então, o Newton vem nos dizer que força é uma grandeza vetorial proporcional à aceleração do corpo. Então, ele nos diz o que a força faz. A força dá velocidade? Não. A força altera a velocidade. A força acelera um corpo. Então, se eu tiver um corpo em repouso e por acaso tiver uma força resultante sobre ele, este corpo vai sair do seu estado de repouso acelerado. A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, um corpo viajando com velocidade constante. Digamos que ele está viajando com velocidade igual a 10. Se não tiver força, primeira lei, o corpo vai permanecer com a velocidade 10. Mas na segunda lei diz, se tiver força, essa velocidade vai variar, porque o corpo vai ter uma aceleração. Então, vamos escrever aqui que a segunda lei de Newton, ou seja, é a lei fundamental da dinâmica. A lei fundamental da dinâmica, ela nos diz o seguinte: se atuar sobre um corpo uma força resultante, este corpo sofrerá, né? Ele será atingido, sofrerá uma aceleração. Certo? Então, se por acaso nós tivermos força atuando num corpo, o que acontece? Força provoca uma aceleração. Então, vamos sublinhar as palavras importantes. Força e aceleração. Então, o Newton postulou, né, essa lei fundamental da dinâmica em que diz que força é diretamente proporcional à aceleração.
Mas a força, ela implica em acelerar o corpo, mas também depende da massa do corpo, certo? Então, quanto maior a força, mais esse corpo acelera, tá? Então, se eu aplicar uma força igual a 10, o corpo vai acelerar 2. Se eu aplicar uma força igual a 20, dobrei a força, o que vai acontecer com a aceleração? Vai ser igual a 4, ela vai dobrar também. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Qual vai ser a aceleração do corpo? Depende de sua massa. Por exemplo, se eu aplicar a mesma força num caminhão e num carro, as acelerações serão diferentes. Por quê? Porque a massa do caminhão é diferente da massa do carro, certo? Ok? Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração, nós vamos fazer um exemplo disso, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Então vamos imaginar que um objeto, tá? Vamos lá, um objeto de, vamos colocar aqui, 10 quilogramas. Então ele está nos dando a massa do objeto. Um objeto de 10 quilogramas sofre a atuação de uma força de, vamos colocar aqui, 200 newtons, tá? Esse exemplo nos pergunta, determine sua aceleração. Então, o que vai acontecer com um corpo de 10 quilogramas que for submetido a uma força de 200 newton? Bom, se eu tenho um objeto que sofre uma força, a gente já sabe, esse corpo vai acelerar, porque força acelera. Agora, qual é o valor dessa aceleração? Então, nós vamos pegar aqui a lei fundamental da dinâmica e vamos escrever, então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nós vamos aplicar, então, um macetezinho. Força má, tá, gente? Grava aí. Força é má. Força má. Força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Bom, vamos retirar os dados do exercício, né? O exercício nos diz que o corpo tem 10 quilogramas. O que é 10 quilogramas? Qual é essa informação que o exercício me diz? É a massa, né? Eu posso ver que é a massa pela unidade de medida. Massa é medida em quilogramas. Bom, ele atua sobre ele uma força F de 200 newtons. Então, eu anotei ali. E ele me pergunta qual é a aceleração. No momento que vocês retiram os dados do problema, massa 10 quilos, força 200 newtons, aceleração é o que eu quero saber, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos isolar, né? Substituir as informações que eu tenho na fórmula e isolar o que eu quero saber. Então, vai ficar assim, ó. Força. Qual é a força que atua sobre esse corpo? 200 newtons. Qual é a massa desse corpo? Então, ele nos deu, né? 10 quilogramas. E qual é a aceleração? A aceleração é A, é o que eu quero descobrir. Então, agora que eu substituí os valores na equação da dinâmica, eu vou isolar a incógnita que eu quero saber. No caso, isolar o A. Então, nós vamos ficar com 200 igual o A, eu não vou mexer. É o que eu quero descobrir, eu vou deixar onde está. O que eu vou mexer? O 10. O 10 está do lado do A, multiplicando. Então, o que vai fazer? Ele vai vir para cá, para baixo do 200, dividindo. Então, ficou 200 dividido por 10 igual a A. Bom, eu posso simplificar os zeros, 20 dividido por 1 dá 20. Então, a aceleração desse corpo é 20, o quê, gente? Não podemos esquecer da unidade de medida, né? 20 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Aceleração, certo? Então, é importante a gente fazer essa anotação aqui, ó. Segundo a lei de Newton, o que é o F? O F é a força. Qual é a unidade de medida de força? É o nome do cara, né? Quem enunciou as suas 3 leis? Newton. Então, a gente usa o símbolo N. Bom, o que é o Mzinho, gente? É a massa. Qual é o símbolo de massa? Qual é a unidade de medida? O símbolo é M e a unidade de medida é quilograma. E o A, o que é? É a aceleração. Então, a aceleração no sistema internacional
tem como unidade de medida metros por segundo ao quadrado.